Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Incorpora Cast, podcast da Abrainc que conecta você às grandes transformações do mercado imobiliário e da construção civil. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje nós vamos falar sobre digitalização, gestão de dados, ganhos de produtividade e inteligência artificial na construção, que é um tema cada vez mais estratégico para incorporadoras, construtoras e toda a cadeia deste setor. Para essa conversa especial, nós recebemos o Marcelo Xavier, diretor do segmento construção da Senior Sistemas. Antes de começar, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. No dia 9 de outubro, aqui em São Paulo, a Abrainc realiza o Incorpora 2025. É o principal evento da incorporação imobiliária no Brasil. Com o tema Alianças para o Desenvolvimento, esse encontro vai reunir autoridades públicas, CEOs das maiores incorporadoras do país, representantes de instituições financeiras e especialistas para debater desafios e oportunidades do setor. Garanta já a sua vaga no Incorpora 2025 pelo QR Code ou o link aqui na descrição. Para a gente começar esse bate-papo, Marcelo, agradeço por você estar aqui conosco. Obrigado, imagina, é um prazer sempre. E eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, contando um pouco da sua história, formação e a sua trajetória até a Senior Sistemas. Ah, que bom. Olá, pessoal, todos bem? Então, André, já dá aquele flashback, né? Falar de história, falar de profissão, de carreira. Eu acredito que aqui cabe alguns comentários nas duas perspectivas, numa mais pessoal e numa mais profissional. A pessoal, eu sou goiano, sou casado, papai de meninas, 2 moças já criadas. Tá? Como bom sagitariano, ligado no 12, aventureiro, fascinado pelo novo, o óbvio me incomoda. Né? Gosto muito de aprender, de estudar. Comecei a empresa há um bom tempo atrás, né? Os cabelos brancos me condenam ou me dão dignidade pela jornada seguida. Foi uma jornada muito bonita, tá? Comecei muito cedo, de família migratória, de êxodo, aquela história da geração X. Sim. Neste momento que é legal aí da carreira, de estudar, de formar, me formei na tecnologia, tecnólogo, na matemática, me especializei na gestão, né? Busquei cursos fora, então é fundamental para a juventude, para os empreendedores agora, de uma maneira muito mais moderna, né, com tecnologia acessível. Mas o que é legal da minha carreira de trazer aqui à tona para nós? Em 87 aconteceu um episódio bonito que levou a humanidade, a sociedade a repensar que foi um acidente radioativo em Goiânia, Césio 137. Na ocasião, eu estava trabalhando na Secretaria de Saúde, e ali foi o despertar para a tecnologia, para a gestão, para trabalhar com dados, porque nós fizemos um sistema que tabulava os radioacidentados, né, para, no futuro, vir a ter estatísticas, coisas que hoje é normal, a gente falar de dados, de IA, né? Sim. Lembrando que a gente não tinha isso antes. E isso ganhou um prêmio na Organização Mundial de Saúde, onde a gente fazia esse cruzamento. Então, dali, despertou esse desafio de trabalhar volumes de dados, decisões técnicas e gestões de comportamentos, né, de estresse, de pânico, de tudo. E é isso. De lá para cá, então, eu fui convidado por algumas empresas em Goiás naquele movimento de reengenharia, de repensar as coisas. Então, eu comecei a desenvolver um RP chamado UAU, proprietário de uma empresa chamada Global Tech, que tomou gosto pelos clientes, pela comunidade, pelo jeito ali da gente trabalhar, e a gente veio crescendo, expandimos, viemos para São Paulo, abrimos escritório aqui, e assim nasceu então a Global Tech e o RP UAU. Então foi a partir dessa experiência que você percebeu o de- resultado da aplicação de dados. da aplicação. Teve N outras variáveis bacanas, como, enfim, um colega, analista de sistema, vendo aquele desafio de imputar tecnologia no momento de crise, no momento de decisão, me convidou a participar, e ele era mesmo analista de sistema de uma construtora.
Só, Marcelo, você não quer nos ajudar a desenvolver um RP Ai, e tal? aí E aí, você foi para esse segmento. aí eu fui para o segmento de construção. Então eu saí da área da saúde, entra uma grande decisão de empreendedor. Eu já era contratado por órgão público, naquela época, né, André, você ter estabilidade era algo assim, nossa, eu sou funcionário público, tá? Então eu tive que tomar uma decisão, pedir rescisão do governo e abrir o meu primeiro negocinho. Fui empreender. E então fui desenvolver o UOL com essa construtora. Realmente, naquela época. Hoje ainda é difícil que uma pessoa deixe um trabalho onde é concursada para empreender. sim. Porque é uma Desafios, é uma né? coragem dupla, né? Coragem que empreender já é um desafio e tanto. Ô Marcelo, você tem mais de 30 anos de experiência no segmento da construção, você foi fundador da Global Tech, você citou agora há pouco, e hoje lidera a vertical de construção da Senior Sistemas. Queria que você falasse como foi essa jornada de empreender, consolidar uma empresa de tecnologia e depois integrá-la a uma gigante como a Senior. Olha, para a gente falar assim dessas retrospectivas, né, como foi a jornada, a gente tem que contextualizar, né? E de novo, contextualizando, nossa geração vivenciou uma época que tinha muitas coisas a serem feitas. A disrupção da abertura tecnológica, a tal da globalização. Então tinha tudo a ser feito, muita oportunidade. E quando tem muita oportunidade, tem que tomar muito cuidado com a palavra foco. Então essa jornada todinha. Se eu fosse sintetizar esse desafio de empreender, com certeza a palavra é foco. A palavra seria também muita resiliência, porque havendo muitas coisas a serem feitas, também aconteceram muitos movimentos para termos que refazer o que estava sendo feito. Muitas tecnologias novas, surgimento aí de bancos de dados, de desenvolvimento da internet. Então, você tinha que ter foco, tinha que ter resiliência e, com certeza, nessa jornada toda, por mais que a gente tenha o tal do business plan, que você sabe o que você quer, mas nunca, 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 por mais clichê que seja, não esqueça o cliente. O que é legal de eu ressaltar olhando para a minha jornada, André, é que assim, não é perguntar para o cliente, tá? É a coisa que a gente sempre está acostumado. É efetivamente falar para o cliente que você não entendeu o que você perguntou. Porque a gente pergunta, não estabelece a comunicação. Então, revisitar isso, sabe? Estabelecer esse vínculo com o cliente. E então, empreende, perpetua, refaz. E aí teve a experiência, né, nessa jornada minha de fazer um ciclo empresarial, de me juntar a uma empresa maior. Aos empreendedores que cá estão, né, nos ouvindo, entendam o seguinte: sempre façam negócios com os clientes, com essa resiliência e com esse foco, mas façam para a perpetuidade. Façam de maneira que o cliente não se sinta refém, sequestrado, ou da tecnologia, ou de pessoas, ele sinta que tem uma plataforma em que isso tem movimentos a médio e longo prazo, né? Então eu diria aí a questão das sucessões, das perpetuidades, as empresas mudam, né? Os pais passam para os filhos, e a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, desse movimento na construção. Ô Marcelo, só queria que você contextualizasse, porque fiquei curiosa aqui. Você falou do acidente, né, com o Césio em 87. Quando você saiu, quando você deixou o setor público para empreender, que ano era? Você se lembra mais? Foi em 87, em 90. 90. 3 anos depois. Internet não havia chegado ainda no Não, Brasil. tudo Internet 95 no 90 Brasil, e você falou de foco. O que você via lá na frente? A gente precisa lembrar que o mundo era outro, o Brasil era outro, não era um país tão aberto. É isso aí. A globalização não tinha, a gente só falava em globalização ainda, né? Estamos caminhando, porque o mundo será globalizado. E nós falávamos de globalização, mas a gente não sabia a tecnologia que a gente teria hoje. Influência de redes sociais, tudo mais. Então eu queria que você falasse o que você projetou, o que você viu para o futuro, para 10 anos depois, 20 anos, talvez. Hoje a gente já não faz mais essas projeções. A próxima geração é 5 anos no máximo a projeção que a gente consegue fazer. O que você projetou e o que aconteceu? Muito legal a pergunta. Porque você falou de resiliência, tá? Sim, Que é necessário.
É porque assim, ó, quem define o ritmo, a energia que você coloca no seu empreendedorismo é o mercado, é o cliente. Sim. Naquela época, eu tive a sorte, né? Um destino me quis naquela circunstância em que haviam 2 grandes empreendedores no mercado de construção que não aceitavam você ficar 2, 3 meses para fazer um fechamento de custo de um empreendimento, para fazer planejamento de obra. Eles eram realmente muito visionários. Então, quando começávamos a questionar, tem que existir um jeito melhor de fazer as coisas. Lembra quando eu comentei que o novo me fascina, eu fico incomodado com o óbvio? E aquilo me fisgou. Então, olha, nós não tínhamos computadores, os computadores que chegavam no Brasil eram por contrabandos, né? Não tínhamos ferramenta, não tínhamos processo, então era um mato alto para se fazer tudo. Muito papel ainda, né? O que a gente tinha, olha, nós tínhamos algumas premissas, sabe, algumas verdades. Não ficarmos presos à tecnologia, a tecnologia vem. Então, não é a tecnologia que vai moldar o nosso ritmo, é a gente que vai criar algo que a tecnologia tem que suprir. Isso foi assim, sensível à percepção. Na época eu nem fazia, era muita pressão, né? Ah, mas não tem como. Como não tem como? Tem que ter um jeito, não sei o quê. Hoje você tem o contrário, né? Você tem muita tecnologia e não sabe o que fazer com ela. A gente fica meio assim. Então foi desse insight de não ficar preso à tecnologia e literalmente pensar o ideal. Olha, nós temos essa dor. Como a gente resolveria isso? Então, depois desses 3 anos, com esse tipo de empreendedorismo na construção, foi me desafiando, né? É claro, aqui tá muito tem muito lirismo, mas teve muita pesquisa, tá? Teve viagens para Condexfol, teve pesquisa para saber o que tem lá fora, o que o pessoal estava usando. Foi quando eu me situei que viria um grande movimento, né? Ali a gente tinha um tal das BBS, né? Que eram pequenas empresas de acesso. Mas eu estive na Condexfol em Las Vegas, ali por volta de 92, 93. Então estava começando o movimento de internet lá. Então a gente voltou assim, olha, é por aqui, rumo, entendeu? É muito, é muito curioso, é muito engraçado, na verdade, a gente lembrar desse mundo, né? Porque você falou, a gente foi, Las Vegas, Las Vegas, ia pra feira, aí via, olha, lá fora os caras estão fazendo assim, tem essa tecnologia, puxa, mas a gente não tem aqui ainda, a gente não consegue Eram ainda. 2 mundos, né? 2 mundos. Era lá fora. Exatamente, lá fora E uma aqui. distância, assim. Sim, as coisas demoravam para chegar aqui, né? Música, lembra como a gente... Enfim, não vamos entrar em detalhes, mas era outro mundo. Um mundo muito mais analógico que digital, e as coisas chegavam por meio de quem ia para fora e trazia, olha, eu vi isso lá fora, estão fazendo assim, assim, assim. Então, vocês iam, ou alguém que vinha de lá contava o que estava acontecendo, e vocês vislumbravam aquilo, olha, então vai ter essa tecnologia. Então vamos nos antecipar, ou vamos fazer isso aqui com os recursos que nós temos hoje, que um dia vai ser mais Uma hora fácil. vem um computador, vem memória, a gente não tinha isso, sabe? Olha, vamos fazer, vamos mexer nos processos, vamos inovar, vamos... Eu me lembro que dos 3 meses que nós fazíamos para fechar o custo de uma obra, nós passamos a fechar em 15 dias, depois em 1 semana, né? E aquele desafio, não tem que ser online, tem que ser, gente, online, o que é online, né? Mas já há 30, 25 anos atrás, a gente já tinha essa sede de fazer algo disruptivo. É muita loucura se a gente lembrar de tudo isso e pensar o que pessoas como você tiveram que construir. Ô Marcelo, ao longo da sua carreira, você viu a construção civil atravessar várias fases, da prancheta ao BIM, e agora a inteligência artificial. Se você tivesse que destacar um momento de virada, aquele que mostrou que o setor realmente estava entrando em uma nova era, qual seria ele? Ou quais? Eu citaria novamente aqui, a gente já começou falando nesse pano de fundo de internet, porque assim, ó, não há uma tecnologia que mexe em um segmento, que mexe em uma vertical, que ali faz uma disrupção para toda a humanidade. É legal movimentos que conectam a cadeia. Então, a internet, ela mexeu muito com todo mundo, porque ela conectou, ela deu velocidade interna, né,
para a gente desenvolver as coisas, para ter informações. Ela deu dinamismo e nos trouxe questionamentos de abrir novos desafios, como, por exemplo, aprender a relacionar com o cliente. Pensa para você ver, não tinha internet. Como é que você atendia um cliente? Como é que você vendia para ele? Né? Como é que você pegava dados de um empreendimento que está sendo executado lá em Manaus? Era o tal do malote, demorava um mês para chegar. E aí, com a internet, com as primeiras conexões, a gente via que de noite se conectava e aquilo já estava no dia seguinte. O online daquela época era o dia seguinte, Algumas era horas. algumas horas, né? Não era o online. Já reduzia Então, bastante. com certeza, o Tem. movimento, tá? O surgimento da internet mexeu muito no segmento e, por consequência, nas demais áreas, tá? Nas demais áreas. E a globalização, contextualizando os 30 anos, tá? Aham. Contextualizando, porque a globalização, ela também abriu as portas não só para a tecnologia, mas para provocar um movimento geoeconômico, geopolítico no Brasil. Então, aquele ciclo que a gente tinha ali no eixo Rio-São Paulo, ele começa então a se deslocar, porque tem demandas regionais. Lembrando que eu estou lá no Goiás, lá no centro-oeste do Brasil. Sim. E o eixo Rio-São Paulo começa a ter ciclos de vindo coisas de fora. Então, a globalização, a internet. E aí, para a gente colocar aqui, não dar nomes a algumas tecnologias como CAD, AutoCAD, né, que automatizou o projeto, a prancheta, Aham. as planilhas. Eu usaria aqui uma expressão que é a democratização da tecnologia. A tecnologia deixou de ser aquele jeitão esquisito dos mainframes e passou a estar ali acessível, né, aos microcomputadores. Então, internet, globalização e a democratização, e aí entram as ferramentas tecnológicas mais pontuais. Marcelo, como você destacou, o setor da construção tem vivido um momento de transformação. Você falou não só deste momento, mas de vários ao longo dos últimos 30 anos, mas ele ainda enfrenta obstáculos para uma digitalização mais abrangente. Na sua visão, quais são hoje os principais desafios que as incorporadoras e construtoras encontram nessa jornada de transformação digital? Boa. Também, Andréia, porque assim, ó, eu sou o tipo de empreendedor que gosto quando as coisas se conectam, quando a tecnologia ela acontece e ela pulveriza. Então, tecnologia que acontece num único segmento não gera disrupção. A gente brincou aqui com música, com CD, com pendrive. Poxa, hoje você tem, né? Sem fazer propagandas a aplicativos, né? Mas você tem um Spotify que você ouve o que quer, e ele até sugere a música que você quer, né? Que você está acostumado a ouvir. Então, assim, trabalhar o desafio da digitalização nas construtoras e nas incorporadoras são desafios que também aconteceram nas outras conexões, nos fornecedores, nos clientes, nas parceiras, nas entidades públicas, nos sindicatos, etc. Tá? Em todas as entidades que congregam esse meio todo. Então, olhando para esse prisma, eu diria que a digitalização ela não é tão um desafio assim, tecnologicamente falando. Uhum. Tá? Existe tecnologia suficiente para digitalizar tudo com todos. O desafio é o tempo, é a velocidade de absorver a tecnologia e a inteligência, a sensibilidade de aplicar aquela tecnologia no seu business. Porque dependendo do volume e do processo que você digitaliza e você automatiza, você se distancia daquilo que eu comentei no início, se distancia do cliente. Você perde aquela resiliência interna, porque agora é um bot falando com todo mundo, agora é isso, agora é aquilo, então perde a essência. Então, o desafio da digitalização na construção e na incorporação é absorver a tecnologia para aplicar no lugar certo. Tá? Eu diria aqui que para materializar, pega, por exemplo, tecnologias como reconhecimento facial. Então, eu vou digitalizar o canteiro da obra. Vou tirar o crachá,
vou colocar uma câmera que vai filmar. Olha quanta tecnologia tem, né, para você saber, primeiro, se ele está de EPI. Segundo, ele não precisa mais de crachá, eu já reconheci ele pela imagem. Terceiro, eu já posso cruzar isso com um banco de dados interno e ver se tem licença, se tem alguma matrícula, se tem alguma coisa para resolver. Então, existe uma sequência de conexões que essa digitalização tem que fazer. Porque se ela faz só uma, ela não é uma digitalização, ela é uma computadorização, ela é uma celularização. Entendeu? Então, esse desafio de conectar as diferentes perspectivas, sabe, de conexões, é o que a gente está passando agora. Tá? Porque isso vai disruptar, isso vai provocar a gente a fazer conexões com outros dados, com outros segmentos, com outros órgãos, tá? Com o governo, com a entidade privada. E eu vou falar também, eu sou um tipo, vou falar aqui até para o público me ouvir e ver. Eu sou um profissional, né, como você disse aí, do segmento, e de uma certa eu fico até meio chateado de dizer que o nosso segmento é o segmento na pirâmide de Maslow que menos é automatizada. Muito pelo contrário, nós já temos hoje processos digitalizados que vão desde a automação de um canteiro, onde você não tem desperdício de materiais, retrabalho, você pega um container, monta, muda ele de lugar, chega lá, pluga, está tudo montadinho. Obras de pavimentação asfáltica, você já tem estruturas móveis, né, com Starlink, né, fazendo outra propaganda, com conexões de internet, que se conectam. Então, a gente tem pitadas de tecnologias com automação e que vão até a experiência do cliente. Aí eu quero comprar um apartamento. Eu olho o apartamento antes dele estar pronto. Eu pinto o apartamento para testar uma cor que eu quero. Eu assino um documento sem ter que ir lá. Eu não preciso estar aqui. Então, assim, existem várias insights e práticas e fatos de que nós nos digitalizamos, de novo, com todas as perspectivas de conexões, de ESG, sustentabilidade, tecnologia e principalmente gente, tá? Gente. E aqui ressaltar o trabalho da Abrainc, o trabalho dos nossos parceiros, da CEBIC, com formação de mão de obra, com digitalização do canteiro levando conhecimento, com EADs, formação. Então, tudo isso agrega para a gente digitalizar. Então, nós temos sim desafios, mas o desafio não está em usar a tecnologia, está em aplicar de maneira que a jornada, tá? E outra coisa. Toda a jornada. Essa tecnologia. A conclusão é o seguinte, olha, não faça... O maior desafio? Essa é a minha conclusão. A conclusão é, não façam digitalização pensando no próprio umbigo, pensando no seu processo, pensando na sua empresa. Faça digitalização pensando no cliente. Eu vou levar para o meu cliente uma experiência nova, porque dali a pouco eu faço uma digitalização, eu faço uma automação, uma inovação no meu empreendimento, mas que vai gerar mais custo. Meus clientes, nossos clientes, né, que devem ouvir e ver esse nosso material no futuro, eles sempre me desafiam o seguinte: Marcelo, não me traga tecnologia que aumente o meu metro quadrado construído, porque depois eu tenho que repassar isso para o cliente. Me traga tecnologia, me traga experiência que reduza para que eu promova mais socialmente falando uma acessibilidade, uma moradia digna, uma sustentabilidade com o meio ambiente. Então, ou seja, é humano e é coletivo. Esse é o nosso desafio. A tecnologia que nós temos hoje é a gente sair do conceito de riqueza e entrar no conceito de abundância. Ô Marcelo, muitas empresas já captam uma quantidade enorme de dados em seus processos, mas ainda não conseguem transformar essas informações em valor estratégico. Aí a gente entra numa questão que você já está bastante, até uma longa jornada. Como essa falta de integração e de uso inteligente dos dados impacta o desempenho, a produtividade e até mesmo a competitividade no setor? Nossa, aqui tá vendo? A gente falando de conexões, de dado, de tomada de decisão. Olha, sabe o que é mais bonito? É que está democratizado. Não tem um novo só para um. O novo é novo para todo mundo. Sim. Entendeu? E deixa todos os empreendedores, todo o pessoal de tecnologia sem chão.
Falei assim, olha, e agora? Eu vou fazer o quê? Porque eu tenho que ter foco em gente, eu tenho que ter foco em social, em sustentabilidade. Então, eu acredito que, para nós hoje, o maior momento que nós estamos, eu diria que é uma maturidade social. Usar o dado com responsabilidade. Usar o dado com pensando no outro. Então, eu tenho que ter essa maturidade social, maturidade tecnológica, maturidade empreendedora, para despertar no meu player, no meu parceiro, no meu fornecedor, que a gente pode trocar dados. Porque senão a IA não vai ser tão IA assim. Para que eu tome uma decisão na construção, eu tenho que saber como é que está o clima-tempo, se vai chover ou se não vai. Eu tenho que saber como é que estão as obras públicas ali de projetos. Eu tenho que saber a logística, o custo da matéria-prima, da indústria, como é que está, como é que não está. Então, eu diria que maturidade social, para a gente aprender a usar o dado com responsabilidade e aprender a partilhar dado. Fazendo aqui uma apologia, dar a César o que é de César, né? Então, olha, esse dado é teu, André. Ótimo, está aqui um ecossistema, esse dado você usa. Esse dado é meu, Marcelo, eu vou usar. Agora é o seguinte, será que não tem informação aqui entre nós dois, uma intersecção, que juntos melhoramos os nossos afazeres? Então, esse é o nosso desafio momentâneo. E falando em inovação, a tecnologia sozinha ela não resolve. Você falou disso anteriormente. Temos tecnologia, mas ainda muitos desafios para aplicar em toda a cadeia, em todo o percurso. A cultura organizacional ela tem um peso enorme nesse processo. Na sua experiência, que papel a cultura das empresas desempenha na adoção de novas metodologias e tecnologias, tanto no canteiro de obras quanto no back-office? Nossa, contexto maravilhoso também, porque vamos aqui, de novo, colocar uma escala de pensamento. Esses 30 anos, essa jornada de empreender, né, de fazer uma sucessão empresarial, cultura. A cultura, ela é dinâmica. E nós estamos passando uma fase no segmento da construção, aonde grandes empreendedores fizeram o Brasil, fizeram Brasília, fizeram a nossa infraestrutura. E esses caras passaram por esse momento que a gente está conversando, por essa fase da sociedade, da tecnologia. Mas agora os filhos chegaram. Os filhos chegaram. E os filhos chegaram com essa abundância tecnológica, com esse oceano azul, e de uma certa forma olhando assim, e agora? Como é que eu faço tudo isso? Então, a grande disrupção passa pelo mindset da sucessão, de quem construiu sofrendo, entender que agora se faz leve. Entendeu? E esses que estão chegando, entender que se faz leve, e se faz leve colocando outros conceitos. Sabe? O ter não tão valorizado mais que o ser, né? A população envelhecendo, a mobilidade urbana. Então, são temas que outrora necessariamente não pensávamos, né? Não. Tem que abrir uma estrada, vamos abrir a estrada. Agora, nós, opa, por que abrir a estrada se pode ir de avião? Tem que fazer isso. Calma, por que fazer isso se tem essa outra opção? Então, nós estamos passando por esse movimento cultural de uma geração que está pegando uma segunda fase, muito alavancada por uma pandemia, né, que nós, na nossa geração aqui de pós-50, pós-40, nós não podemos mais falar que é impossível, porque a pandemia nos forçou a mudanças de hábitos e a usar a tecnologia rápido. Tá? Então eu diria que essa questão das sucessões, eu acho que está muito em voga em mim, essa preocupação de fazer negócios no Brasil perenes, sabe? Que o cliente, que o mercado, que o mundo olhe para nós, fale assim, não, aqui tem início, meio e não tem fim, tem perpetuidade, tem serenidade. Eu diria a questão da riqueza e da abundância, a cultura coletiva que a gente vem falando, eu venho aqui debatendo, e gente,
inevitavelmente nós passamos por gente, né? Como você falou, além da questão tecnologia, o fator gente, né, envelhecimento da população, novos comportamentos, principalmente provocados pela pandemia, a gente acabou experimentando algumas maneiras de trabalhar, de agir, que antes ou a gente não havia pensado nelas ou tinha uma certa resistência. A pandemia forçou muita coisa, né? É. Ô Marcelo, a inteligência artificial já está presente em diferentes indústrias, ela apoia, em previsões, automação e ganho de eficiência. No caso da construção, como é que você vê a inteligência artificial ajudando na previsão de demanda, otimização de recursos e aumento de produtividade? E também quero saber que tipos de dados podem ser processados por IA para gerar insights estratégicos no planejamento e execução. Tá. Bom, IA tá aí, mexeu no queijo de todo mundo, né? Ah, todas as possibilidades são literalmente possíveis com a IA. Literalmente. Tá? Com esses guarda-reios de dados, né? Com esses ecossistemas de dados, você tem insights simples, por assim dizer, como, por exemplo, analisar algo que aconteceu e projetar algo, como, por exemplo, eficiência de compra, problemas com materiais, né, com durabilidade, mas pode ir um pouco mais além. Eu diria que hoje nós ainda estamos entendendo o que é que a IA é possível, como, por exemplo, você tendo acesso a esses outros dados que a gente comentou há pouco, você ter previsões orçamentárias levando em considerações situações climáticas. Previsões orçamentárias levando em consideração demandas ou ausência ou falta de matéria-prima para algo. Se a gente pegar aqui um exemplo que cabe citar, nós estamos com um projeto bonito no Brasil, de uma vitrine internacional, que é o Sena Tower. Olha para você ver um movimento que o empreendimento desse provoca de conexões geoglobais, geopolíticas. Você pegar técnicas construtivas lá de fora. Tá? Então, a IA, ela sai do nosso terreno e ela tem essa possibilidade de ter N dados. Então, há uma dor que nós estamos recente, reforma tributária. Quiçá eu fazer um orçamento e ele entender todas aquelas regras municipais, estaduais e já trazer para aquele contexto de projeto as licenças ambientais. Quiçá eu pegar o meu agente, e você vai ver mais na frente que a gente vai falar mais claro disso, você pegar um agente, passar para ele os dados que você tem hoje financeiro e falar para ele qual é o impacto da reforma tributária dentro do meu business. Nós lá da Sena já fizemos um simulador para isso, um agente, que não é nenhuma coisa disruptiva, qualquer um pode chegar e fazer. A questão é, onde é que a IA vai analisar os dados? É no seu quintal, no meu quintal, é no nosso condomínio, é no nosso bairro, é no nosso país ou é no nosso mundo? Isso que entra a maturidade social. Então, os insights são todos, tá? Todos, todos, todos. Um outro ponto que tem mexido muito com as empresas é o compliance, que tem ganhado cada vez mais espaço nas construtoras. Como a inteligência artificial pode ser uma aliada na mitigação de riscos e na melhoria dos controles e da conformidade no setor? A IA, ela está provocando naturalmente em todos os business atos regulatórios. Tá? Já que a gente passa a ter, entre aspas, né, vamos brincar aqui, que a IA dá para a gente ter o olho de Deus, o ouvido de Deus, a fala de Deus. Por exemplo, eu posso ouvir a sua central telefônica, eu posso ver todo mundo que está entrando e saindo na sua empresa e dali tirar N conclusões. Entretanto, até que ponto eu faço isso? Então, atos regulatórios, boas práticas, conduta e ética, o compliance vai ser muito utilizado neste momento agora. Está sendo, né? A gente vai ver ali vários casos, várias situações delicadas e que é maravilhoso, porque quando isso acontece é sinal de que a sociedade está tendo uma transformação e revisitando seus hábitos e costumes. Então, o compliance ele vai ajudar a diminuir o hiato
tá? Entre a absorção da tecnologia e o caos provocado por ela. Ele vai regulamentar, ele vai organizar esse tipo de conduta. Marcelo, a Sênior tem uma atuação forte na digitalização da construção e eu queria saber como a empresa vem trabalhando para apoiar a digitalização da cadeia da construção de ponta a ponta. Tá, Isso é importante, porque a cadeia é importante. longa e a É gente isso já aí. falou tanto que É isso aí. temos tecnologia, mas o fator humano, às vezes, cria alguns desafios. É isso aí. A Sênior tem como premissa um grande produto dela, que é o HCM, que é lidar com gente, que é a principal matéria-prima de todo business, né? E tem os seus outros segmentos, de construção, de logística e de agro. O que a gente percebeu com todo esse movimento de IA é que não dá para você querer ser agora o dono da IA, porque IA não tem dono. O que nós fizemos foi disponibilizar nos nossos segmentos, nas nossas ferramentas, uma fábrica de agentes. Porque a IA por si é o acesso a tomadas de decisões, mas tem um conceito mais tecnológico que é um agente de IA, onde você pega aquela inteligência e foca. Então nós já temos hoje mais de 50 agentes de compra, agentes de... Por exemplo, imagina você na sua empresa com dificuldades de contratação. Existe um agente que vai lá e vai te ajudar a achar características no mercado, personas no mercado que casa com o seu business, com a sua demanda. Agora imagina o contrário, você tem gente em casa, dentro da sua empresa, que não está performando tão bem, que você tem que fazer um plano de desenvolvimento, você tem que analisar as competências. Existe um agente que analisa todo esse comportamento, não só sugere um plano de desenvolvimento, mas como gera todas as trilhas de conhecimento, de EAD, para você autoaprender. Então, a principal estratégia nossa é sermos plataforma de uma fábrica de geração de agentes, onde você cria o agente, fazendo acesso ao seu ecossistema de dados e, dependendo dos dados que você venha ter acesso, conectando esse agente àquele ecossistema. É assim que nós estamos nos preparando para servir e ser conectável com essa tecnologia que exige tanto. Marcelo, nossa conversa está se encaminhando para o fim e eu queria saber que projeções você que é tão acelerado, que gosta de olhar lá para frente, que analisa muito os dados, está habituado a isso. Quais as projeções você faz em termos de inovação? E se você puder falar também em termos de comportamento do consumidor, o que a Sênior vê para os próximos 5 anos no mercado da construção civil? Olha, para o nosso segmento de construção, André, a gente tem um leque de observações. A gente tem inovações disruptivas vindo na área de materiais, vários materiais com tecnologias diferentes, duradouras. A gente está de olho na robótica, várias inteligências, vários equipamentos, vários afazeres serão automatizados, já estão sendo, mas ganharão escala, tá? Imagina, você vai minimizar riscos trabalhistas, minimizar acidentes de trabalho, vai mexer nas legislações trabalhistas. A gente tem olhado muito para isso. A gente tem olhado para a questão da gestão junto com IA e junto com robótica. Quiçá a gente tem um gestor online que você não tenha que ficar tomando decisões, ele já fica monitorando ali e apenas te trazendo insights do que você tem que tomar decisões. Então, a gente acredita muito que a robótica vem para mexer as coisas, que a tecnologia de IA fazendo uso de dado, sendo um dado, não só de banco de dados, mas um dado de voz, de vídeo, de comportamento nas redes sociais, muito disruptivo para te trazer altíssimas performances para retenção de talentos e melhor alocação das pessoas. A gente tem muita pesquisa em cima disso, tá? E aí vale para as outras áreas, tá? Para a logística, para o agro, que é acoplar essa tecnologia neste conceito de ecossistema, ser composable, ser integrado. Marcelo, muito obrigada por Imagina. compartilhar aqui a sua experiência. Com certeza quem nos ouviu sai muito mais atualizado e com ideias a respeito do que é possível fazer em termos de inovação, tecnologia. Sua experiência aí, desde o pré-internet, pré-globalização, até tudo que a gente está vivendo hoje, você está aí na ativa e pôde compartilhar todas essas experiências.
Até uma próxima conversa. Obrigado, que pena, né? Agradeço a Abrainc, tá? Pela parceria, pela conexão, pelo trabalho maravilhoso que tem feito exatamente nessa tênue de conectar, de integrar, de democratizar não só a tecnologia, mas democratizar experiências com os nossos eventos. É sempre um prazer. A Sênior está de portas abertas e atenta à tecnologia para entregar valor junto com a Abrainc para o nosso segmento. Obrigada, Marcelo. Obrigado. E você que nos acompanha, não deixe de seguir a Abrainc nas redes sociais para ficar por dentro dos principais temas sobre a incorporação e construção no Brasil. Essa conversa está disponível no YouTube, no Spotify e no Deezer da Abrainc. Até o próximo episódio. Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.